O que tem em comum entre os ensinamentos do Egito Antigo, os mantras hindus, as histórias dos xamãs indígenas e as descobertas da ciência moderna? Apesar das diferenças culturais entre eles, parece que todos tocam nas mesmas verdades universais, leis que regem todas as coisas que existem no universo. Eu sou Maicon, um viajante das dimensões, e hoje vamos abordar um pouco sobre as leis universais e suas correlações em diferentes locais e épocas, com ensinamentos atemporais que revelam a conexão entre diferentes tradições, culturas e até mesmo a ciência. Sejam bem-vindos ao Ecos Infinitos. Você já se perguntou como civilizações separadas por eras, em continentes distantes, conseguiram chegar a conclusões tão semelhantes sobre a natureza do universo, dos sábios sufis aos budistas tibetanos, da filosofia africana aos ensinamentos dos xamãs? Cada tradição traz um reflexo do mesmo conhecimento. Porque tantas culturas diferentes falam sobre unidade, polaridade, vibração e ciclos da vida. Hoje vamos explorar essas conexões e como elas se revelam em diferentes tradições. Se você acha que existe algo maior unindo tudo isso que existe, é só você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho e vir comigo nessa jornada de descobertas. A lei da unidade diz que tudo no universo está intrinsecamente conectado. Estamos conectados em uma vasta teia onde os acontecimentos influenciam uns aos outros. O hermetismo diz que o todo é mente, o universo é mental. Esse princípio sugere que tudo que existe é uma manifestação de uma única consciência universal. Assim como os pensamentos individuais afetam a nossa mente, cada ação ou vibração no universo reverbera e influencia o todo. A sabedoria indígena Lakota e a noção sobre a grande teia da vida reflete a visão de que todos os seres vivos, do menor inseto ao maior rio, estão interconectados. Para os Lakota, desrespeitar um elemento dessa teia é como se você estivesse desrespeitando o equilíbrio da vida, porque tudo que fazemos ao outro, fazemos também a nós mesmos. Agora vamos correlacionar isso com os ensinamentos da física quântica. O fenômeno do entrelaçamento quântico demonstra que partículas separadas por grandes distâncias continuam conectadas e se influenciando entre si, reagindo instantaneamente a mudanças uma da outra. Isso nos dá um vislumbre científico de como essa interconexão está embutida nas estruturas mais fundamentais da realidade. Vamos traçar uma outra correlação agora com o budismo. A doutrina da interdependência afirma que nada existe por si só, tudo está relacionado. Isso significa que cada objeto, ser ou evento dependem de incontáveis outros fatores para existir. Esse entendimento dissolve aquela ideia de separação, reforçando que tudo que fazemos para o mundo externo também retorna para a gente. Esses ensinamentos mostram que essa separação é uma ilusão. O que afeta um, afeta o todo. Vamos tratar sobre uma outra lei agora, a lei da vibração. Essa lei diz que nada está parado. Tudo está em movimento constante. Toda matéria, energia e até mesmo o pensamento são constituídos por vibrações. O hermetismo ensina que o universo é energia em constante movimento. Cada objeto, sentimento ou ideia possui uma frequência vibracional única, influenciando e sendo influenciado por outras vibrações ao seu redor. Vamos traçar agora essa mesma correlação com o hinduísmo, que ensina que a frequência vibracional Om é considerada a vibração fundamental que deu origem ao universo. Recitar o Om não somente conecta o praticante a essa frequência universal, mas também harmoniza corpo e mente, elevando a nossa consciência. Na cosmologia nórdica, Odin utiliza palavras e contos mágicos para manipular a realidade e criar o equilíbrio no cosmos. Isso reflete a crença de que a vibração e o som têm o poder de moldar o mundo e a sua existência. Muitos povos indígenas utilizam cânticos, tambores e danças rituais para entrar em sintonia com a energia da natureza. Os tambores, em especial, são vistos como o coração da terra, com suas vibrações conectando as pessoas ao espírito da criação. Voltamos para o budismo tibetano. Os monges tibetanos ecoam mantras específicos. Esses mantras são projetados para criar uma vibração de cura, compaixão e equilíbrio. Os cânticos harmônicos tibetanos são conhecidos por suas frequências vibracionais que ressoam profundamente no corpo e na mente.
Agora vamos traçar um paralelo entre todos esses conhecimentos isolados em épocas e lugares diferentes pelo mundo, com um estudo mais moderno chamado de simática. A simática é um estudo das vibrações sonoras e seus efeitos na matéria. Experimentos como esse, que vai estar aparecendo aqui agora para vocês, mostram essa experiência onde ele coloca uma areia ou um sal sobre uma superfície e essa vibração em níveis de frequências diferentes criam desenhos diferentes, como vocês estão vendo aí. Isso ilustra como a vibração organiza a matéria de maneira ordenada e harmoniosa. Na tradição cristã, a Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa passagem sugere que a palavra, enquanto manifestação de som e vibração, é o princípio criador do universo. Vamos voltar agora para a física moderna e falar sobre a teoria das cordas. Essa teoria vai dizer que as partículas fundamentais, das quais todas as coisas são formadas, são na verdade cordas vibrando em diferentes frequências. As vibrações dessas cordas determinam as propriedades de todas as coisas contidas no universo. Independente da cultura e da tradição, existem elementos em comuns muito fortes. Essa ideia da vibração, de que tudo vibra, nada está parado, é um conceito que está muito presente em muitas tradições e culturas espalhadas pelo mundo e em épocas distintas. Quando nós elevamos a nossa vibração com pensamentos positivos, palavras de bondade e ações conscientes, nós alinhamos as nossas vidas com energias superiores. Isso nos permite criar uma harmonia com nós mesmos e com o universo, o ciclo da vida e o conceito da impermanência. Tudo está em constante mudança, nada é permanente. No budismo, a impermanência é a essência da existência. Na mitologia grega, as moiras tecem e cortam os fios da vida, simbolizando o ciclo eterno de morte e renascimento. Na filosofia africana, Ubuntu reflete a interdependência da vida e o seu fluxo contínuo. No hinduísmo, a reencarnação mostra o eterno ciclo de nascimento, morte e renascimento. Aceitar o fluxo natural da vida nos ajuda a nos manter em harmonia com o universo. Princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Esse princípio nos mostra que existe uma relação em todos os níveis de existência. Existe uma correlação, uma comparação entre as leis físicas e as leis em outros planos de existência, em outras dimensões, do macrocosmo ao microcosmo. Ele ensina que os padrões do universo se repetem e se refletem em todas as escalas, incluindo a nossa mente, nosso corpo e o nosso espírito. Relacionado ao hermetismo, temos um grande achado muito importante que foi a Tábua de Esmeralda, onde trazia vários desses conceitos, dessas tradições antigas herméticas. Ela simboliza a conexão entre os planos superiores espirituais e os planos inferiores materiais, indicando que as leis que governam o cosmos também governam a nossa realidade pessoal. Dessa mesma forma, podemos entender como funciona a astrologia. É um ciclo que se correlaciona. Os ciclos dos astros correspondem com os nossos ciclos pessoais. Esse princípio sugere que, através da análise de um conceito simples, você pode entender o conceito mais complexo. A astrologia é uma manifestação prática dessa lei. As fases da Lua, elas influenciam nas marés e nas emoções humanas, mas mostrando não uma influência, mas uma correspondência entre o macrocosmo celestial e o microcosmo terrestre. Na medicina chinesa, o corpo humano ele é visto como um reflexo do universo. Os órgãos e sistemas do corpo são correlacionados a elementos naturais, como água, fogo, metal, madeira. Para eles, a saúde é alcançada ao se equilibrar essas emoções internas. O microcosmo do corpo com as forças cósmicas da natureza no macrocosmo. Um exemplo clássico é o conceito de meridianos, que refletem o fluxo de energia, o que similar às correntes naturais do planeta. A tradição Sufi diz que o homem é o universo em miniatura. Isso significa que cada pessoa tem em si um reflexo de todas as forças e elementos do cosmos. Ao explorar o nosso interior, nossos pensamentos, emoções e espírito, podemos compreender melhor as leis que regem a existência universal. Os maias acreditavam que suas pirâmides e templos eram reflexos do cosmos e das forças celestes. As pirâmides eram alinhadas com constelações
e eventos astronômicos, demonstrando a correspondência entre o mundo físico, construções, e o universo astros. Essa harmonia era considerada essencial para a conexão espiritual e o equilíbrio entre o homem e a natureza. Na filosofia ocidental e psicologia, Carl Jung desenvolveu a ideia dos arquétipos, que são padrões universais do inconsciente coletivo. Esses arquétipos refletem como a psique humana corresponde ao mundo externo, como se esses processos psicológicos e individuais fossem espelhados nas estruturas culturais e sociais do mundo. A teoria do caos ilustra como pequenos eventos em sistemas aparentemente isolados podem impactar significativamente em eventos maiores, como o chamado efeito borboleta. Tema muito amplo, precisamos falar tanto do efeito borboleta quanto do filme. Esse fenômeno é um tipo de interconexão entre o micro e o macro, mostrando que mesmo mudanças mínimas dentro de um sistema podem gerar consequências e reflexos em escalas muito maiores. Ao entender o princípio da correspondência, percebemos que somos um reflexo do cosmos, e isso nos dá a oportunidade de buscar equilíbrio interno, sabendo que a nossa harmonia pessoal influencia a harmonia universal e vice-versa. Além disso, nos convida a explorar como ações e pensamentos cotidianos, por menores que eles sejam, têm o poder de mudar a nossa realidade e até mesmo do nosso coletivo. Se você entender que o universo vive dentro de você, cada passo, cada pensamento, cada escolha se tornam sagrados. O conhecimento interno é a chave para entender o universo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Inclusive tem essa tatuagem aqui, que foi uma das primeiras que eu fiz, uma frase que está no Oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. No cristianismo é dito que o reino de Deus está dentro de nós. No hinduísmo, o Atma é o eu individual e o Brahma é o todo universal. No budismo, a meditação leva ao entendimento da natureza da mente e da realidade. Olhar para dentro de si é o primeiro passo para se entender as leis universais. Todos os seres estão interconectados por uma força universal. Para os índios americanos, a teia da vida conecta tudo. Para a filosofia hermética, o todo está em tudo e o tudo está em todo. Quando entendemos essa conexão, percebemos que as nossas ações afetam todo o sistema universal. Conclusão: essas leis universais nos mostram que, apesar das diferenças culturais, há um conhecimento maior que une a humanidade. É como se cada cultura revelasse um pedaço do quebra-cabeça. E somente hoje, depois de muita gente ter sido queimada na fogueira, em vez de centenas e milhares de formas diferentes de inquisição, só hoje é que temos a oportunidade de não ver só apenas essas figurinhas em lugares e épocas diferentes, para só agora conseguir enxergar o quadro completo, todo o quebra-cabeça montado, com todas as informações. Somente agora que a gente está tendo acesso a essas informações que por muito tempo passaram por tradições ocultas, porque precisaram ser escondidos para conseguir viajar pelo tempo, passando de boca em boca, de mestre para aprendiz, em ordens secretas, para que não vazasse esses conhecimentos, para que conseguisse sobreviver até os dias de hoje. Agora eu te pergunto, qual desses conceitos é uma verdade que ressoa mais com você? Se essa mensagem tocou algo em você, se inscreva no canal, compartilhe para que outros curiosos também possam descobrir os mistérios que conectam o universo. E lembre-se, não são as respostas que movem o mundo, são as